Bom, nessa semana o Censo da Educação do Brasil apontou um aumento significativo no número de matrículas em cursos de licenciatura em educação à distância. O cenário preocupa o governo federal e especialistas da área, já que a docência é uma profissão que exige formação presencial. O importante aqui, logo de início, para a nossa caminhada, é nós fazermos uma pequena anamnese. Há 2 anos, esta é a rotina da Paloma, mãe de uma criança de 1 ano e trabalhando como educadora social. O ensino à distância foi o caminho que ela encontrou para concluir a graduação. Tenho a grade horária livre, eu que decido quando eu vou estudar, eu que decido como que vai ser, né? Toda a minha rotina de estudo me dá mais liberdade para viver com a minha filha, poder criar ela, estar mais próxima e também me dá liberdade para poder trabalhar. Com o sonho de ser professora de história, ela reconhece os pontos fortes e fracos dessa, que é uma alternativa ao ensino presencial. Eu acho que falta isso de uma sala de aula, de trabalho em equipe, né? Trabalho em grupo, uma conversação, uma discussão. Mesmo que a gente tenha um fórum que a gente discute ali umas 2 vezes por módulo, ainda não é o suficiente para realmente debater ideias com a turma toda. Assim como a Paloma, milhões de brasileiros estão trocando as salas de aula pelos celulares e computadores. Pelo menos foi isso que indicou o Censo da Educação Superior, divulgado nesta semana pelo INEP e pelo Ministério da Educação. Segundo o levantamento, 87% dos alunos de licenciatura no Brasil estão matriculados no ensino à distância. O estudo apontou uma preocupação para o futuro. Hoje, quem opta pelo ensino à distância e faz algum curso de licenciatura, que é aquele que prepara o universitário para ser professor do ensino fundamental ou médio, não terá a experiência de frequentar as salas de aula. Quando formamos mal esses professores e essas professoras, a gente está colocando em risco o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. O que é que nós temos nos cursos à distância? Nós temos cursos massificados, sem nenhuma preocupação com qualidade, com baixo custo, né, e com grande entrada desses professores. Nós estamos, ou dos futuros professores, né, nós já estamos vivendo no Brasil um problema que é a questão do apagão docente. Os jovens não querem ser professores, né, as novas gerações não querem entrar para a profissão docente. Os que estão entrando em cursos à distância de baixa qualidade, e isso vai ter um impacto direto, por exemplo, na formação das nossas crianças, nossos jovens e adolescentes. A pesquisa indicou que só no ano passado, mais de 3 milhões de brasileiros ingressaram em cursos EAD. Por outro lado, o índice de interessados nos cursos presenciais vem de fato caindo desde 2014. Em 2021, a quantidade de novos alunos na educação presencial foi a menor, registrada nos últimos 10 anos. Um cenário que preocupa o governo federal. Claro que isso é um processo que, com a pandemia, ele trouxe uma velocidade enorme de facilidade de acesso às pessoas, à comunicação, ao conhecimento, né? Mas é surpreendente o crescimento que ocorreu no último período. Então exige um sinal amarelo aceso, ou se não um sinal vermelho aceso, para que a gente possa tomar medidas importantes diante desse cenário. O censo indicou ainda que na última década as universidades federais tiveram um aumento de mais de 20% no número de matrículas no ensino superior. O ano passado foi exceção à regra, já que houve uma variação negativa de quase 2%, o que, segundo o MEC, se deve aos reflexos da pandemia. Já nas universidades privadas, em 2022, o número de matriculados cresceu mais de 6,5%. Para a Catarina, que é professora da Universidade de Brasília, o ensino à distância é um caminho, mas não pode ser o único. A EAD é um caminho, é uma possibilidade, sobretudo quando a gente tem um país com as dimensões que nós temos, em que muitas vezes a educação presencial não chega, então você pode utilizar formação continuada dos professores, um processo de formação bem feito, que você tenha a parte à distância, mas tem um processo híbrido, né? Que a gente tenha processos avaliativos, que a gente tenha processo de convivência, estágio com esses professores. Então, não é essa coisa para você fazer completamente à distância. Não é que a educação à distância não possa existir. Ela não pode ser a nossa saída e, sobretudo, da forma como está sendo feita.